Viver em um novo país vai ser divertido e excitante, mas também vai ser um ajuste. Você pode se perguntar, o que essa frase significa? Ou por que os americanos fazem isso, em resposta a alguns hábitos americanos. Compartilharemos algumas das coisas mais comuns a serem lembradas sobre os americanos e a cultura dos Estados Unidos antes de você chegar. Pense grande. Enquanto outros países enfatizam ser práticos, compactos e concisos, os americanos geralmente preferem coisas grandes e luxuosas. Não se surpreenda com os enormes caminhões e SUVs enormes espalhados pelos estacionamentos. Os americanos gostam de seu espaço. Para eles, o grande pode ser prático. Pensar grande também se aplica à comida americana. A maioria dos restaurantes serve porções muito grandes. Não é incomum alguém pedir uma refeição considerável e depois levar o restante para casa como sobras. Algumas entradas de restaurante também devem ser compartilhadas. Se você for comer fora e não tiver certeza do tamanho da porção, não há problema em perguntar ao garçom o que eles recomendam. No entanto, há um contramovimento contra a mentalidade do "o grande é melhor". Muitas pessoas, especialmente os jovens urbanos, estão comprando carros ecologicamente corretos, comprando alimentos locais e saudáveis e tentando reduzir ao máximo seu consumo e desperdício. Conceito to go, comer na corrida. A maioria dos americanos está sempre em movimento. Parece que muitas vezes estão correndo de um compromisso para outro, indo e voltando do trabalho, pegando crianças, fazendo recados e indo a reuniões de negócios e passeios sociais. Como os americanos estão regularmente em movimento, muitas vezes não há tempo suficiente para uma refeição formal e sentada. Uma expressão comum que você ouvirá é: 24 horas em um dia não são suficientes. Você pode se surpreender ao ver americanos andando por aí com canecas de café, bebidas ou alimentos embalados em recipientes para viagem. Você provavelmente verá pessoas comendo uma fatia de pizza na rua, especialmente em Nova York, ou tomando um cappuccino na fila do banco. Você notará que as janelas drive-thru são comuns em restaurantes de fast food em todo o país, de acordo com DoSomething.org. 20% de todas as refeições americanas são feitas no carro. Para muitos americanos, não há tempo suficiente para sentar em um café e desfrutar de uma xícara de café, ou relaxar por alguns minutos e comer um lanche. Então muitas vezes você os ouvirá pedir suas comidas e bebidas para a viagem. Sair para comer ou pedir para a viagem. Os americanos comem fora não apenas por questão de tempo e conveniência, mas porque é divertido. Os Estados Unidos são um caldeirão de diferentes culturas, trazendo uma variedade de opções de comida saborosa. Jantar fora permite que os americanos explorem novas cozinhas e variedades de alimentos. Mesmo em pequenas cidades americanas, é provável que você encontre pizza, comida chinesa, japonesa ou mexicana. Nas cidades maiores, você encontrará restaurantes dedicados à culinária etíope brasileira ou afegã. É importante ter em mente que os hábitos das pessoas sempre variam. Algumas pessoas raramente comem fora, mas não é incomum que os americanos comam fora várias vezes por semana. Além de trazer o almoço de casa, muitos americanos pegam para almoçar ou saem para almoçar todos os dias. Esportes. Muitos americanos amam e seguem esportes, sendo os mais populares futebol, beisebol e basquete. Você descobrirá que uma grande diferença entre seu país de origem e os Estados Unidos é que o número de seguidores do futebol é muito menor nos Estados Unidos do que em outros países. Os esportes podem ser um grande fator de união e divisão entre os americanos. Durante a temporada de futebol e basquete, você pode ver seus colegas de trabalho entrando em debates animados sobre qual time é o melhor. O futebol é divertido de assistir, mas pode ser bastante confuso de acompanhar, mas você pode pedir a seus colegas americanos para ajudá-lo. Você pode até entender por que mais de 100 milhões de americanos assistiram ao Super Bowl de 2017, concorrência. Como muitas outras culturas, os americanos prosperam na competição. Desde tenra idade, as crianças são incentivadas a trabalhar duro e tentar o seu melhor para ter sucesso em uma tarefa, principalmente em estudos, esportes e outros hobbies. As universidades tendem a ser muito competitivas, então os pais preparam seus filhos cedo para o processo de admissão. Algumas escolas de ensino médio e até pré-escolas têm admissão competitiva, e até as escoteiras competem para vender mais biscoitos durante as campanhas de arrecadação de fundos para ganhar grandes prêmios.
você verá que muitos americanos também são ambiciosos. Eles são proativos e se querem realizar algo, eles vão em frente. Eles não tendem a sentar e esperar que os outros os alcancem. Correção política, ou ser PC. Como os Estados Unidos são tão diversos, há uma prática geral de sempre respeitar as outras culturas e as diferenças das pessoas, especialmente ao comunicar e expressar suas ideias. Uma regra subjacente é não usar palavras ou expressões que possam ser interpretadas como ofensivas, independentemente da empresa em que você esteja. Seus colegas de trabalho podem ser de diferentes idades, sexos e raças, e o politicamente correto é uma maneira de ajudar a todos sinta-se confortável com a dinâmica do grupo. Conversa fiada. Muitos americanos participam do que é chamado de conversa fiada, onde você conversa com estranhos ou conhecidos sobre tópicos não controversos, como clima, esportes ou programas de televisão populares. Enquanto espera em um ponto de ônibus, na fila de uma loja ou no elevador, não se assuste se um estranho lhe disser algo como: "Você assistiu ao Super Bowl ontem à noite? Que jogo?" Eles também podem fazer uma piada sobre a longa fila em que vocês dois estão ou comentar sobre a situação atual. A conversa fiada deve ser inofensiva, então não está tudo bem se um estranho disser algo que o deixa desconfortável. Independência. A ideia de ser autossuficiente é altamente valorizada nos Estados Unidos. Muitas crianças e adolescentes americanos saem de casa por longos períodos de tempo, geralmente para acampamentos de verão ou viagens. Ao se formar no ensino médio, muitos americanos escolhem faculdades e universidades fora e muitas vezes longe de suas cidades natais. Estudantes universitários geralmente vivem sozinhos ou em residências com outros estudantes enquanto estão na escola por 2 a 4 anos e muitos se mudam de suas casas de infância após a formatura. Depois de 17 ou 18 anos, a maioria dos americanos não vive mais em casa com suas famílias. Eles também fazem suas próprias compras, lavam roupas, cozinham e seguem carreiras ou estudos por conta própria. Diversidade. Os Estados Unidos costumam ser chamados de caldeirão porque seu povo vem de muitas origens e culturas diferentes, e há uma grande variedade de crenças, valores e tradições. Não existe o típico americano. Isso é parte do que o torna um lugar tão interessante. Os costumes variam de região para região e de família para família. Se você for convidado para um churrasco na Califórnia, isso pode significar um churrasco na praia. No Texas, pode ser uma competição de churrasco em um parque ou uma festa no meio da rua em Nova York. Então saia e experimente as tradições que sua comunidade anfitriã tem a oferecer. Interação com outras pessoas. Em geral e no local de trabalho, os americanos são conhecidos por se manifestar e geralmente ir atrás do que querem. Particularmente no local de trabalho, você pode se surpreender ao ver que os americanos não têm medo de expressar suas ideias. Embora seu supervisor seja seu superior e deva sempre ser tratado com respeito, não há problema em não se conter e fazer uma pergunta. Se você precisar de esclarecimentos sobre um projeto, seu empregador preferiria que você os informasse. Embora haja certamente uma diferença entre falar e ser subversivo ou rude, não há problema em dizer alguma coisa, esta é apenas uma visão geral básica da cultura americana. Se você achou esses fatos interessantes, já deixa seu like e nos siga para ver outros vídeos interessantes em nosso canal.